A Beta é uma das melhores personagens do Shadow Garden por conta de sua personalidade. Ela não chega a ser como uma alfa ou uma delta, mas tem o seu charme único que a distingue de qualquer outra personagem. E claro, isso a torna também bem especial para o fandom. Todo mundo ama a Beta. Então, hoje vamos falar sobre algumas curiosidades e coisas que vocês podem não saber sobre ela ainda, mas que saber sobre isso vai te ajudar a entender a personagem. Em primeiro lugar, durante a sua infância, a Beta morou com a sua família no país dos elfos, assim como a Alpha, tendo uma boa família e sendo bem feliz ao lado deles, enquanto crescia saudável e de maneira normal. Onde, naquela mesma época, a Alpha, que também vivia no país dos elfos com sua família em paz, era uma amiga de infância da Beta. Então nós já sabemos que elas possuem uma conexão antes mesmo de entrarem para o Jardim das Sombras. Então, após entrarem para o jardim, elas estão conectadas de várias maneiras: amigas de infância, colegas de armas, amigas de treinamento e tudo mais. Elas realmente são conectadas. Em segundo lugar, onde infelizmente, como acontece com várias outras crianças e membros do jardim, a possessão demoníaca acabou com a vida da Beta. Depois de contrair a possessão demoníaca e começar a desenvolver seus sintomas, a Beta foi perseguida pela sua própria família e sociedade. Ou seja, não apenas a sua família, como também amigos, vizinhos, parentes, as pessoas que ficavam ao redor dela começaram a perseguir ela até que ela fosse expulsa do país dos elfos para poder viver. Assim, a Beta acabou se tornando uma exilada, e era ela por ela mesma nesse mundo. Onde agora, após ser expulsa de casa e estar sozinha no mundão, a única coisa que a Beta poderia realmente fazer era se inscrever no canal e deixar o likezão aqui embaixo, porque ela adora os meus vídeos, rapaziada. Então, seja que nem a Beta, deixa o likezão aí embaixo para me apoiar, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, e agora de volta para o vídeo. Em terceiro lugar, porém para a sorte de Beta, como se o destino estivesse a chamando, ela acabaria sendo resgatada por Alpha, sua amiga de infância e que agora fazia parte do Jardim das Sombras. Então ela seria salva por Cid, que curaria ela de sua possessão demoníaca. Assim, ela se reencontrou com sua amiga de infância e foi salva, entrando para o jardim e se tornando uma das primeiras sombras a entrarem nele. Beta que se tornou a segunda sombra a entrar atrás do Cid, sendo uma das pessoas mais antigas e próximas de Shadow. Em quarto lugar, onde inclusive, uma coisa que eu acho que vocês nunca pensaram, já que temos exemplos como a Alpha, que é muito séria, e a Delta, que é extremamente instintiva por natureza, mas nem todas as garotas do Jardim das Sombras eram máquinas de matar desde criança. Durante os primeiros dias de Beta no Jardim das Sombras, ela sentia remorso por matar pessoas em suas missões, mesmo que eles fossem do culto do Diablos e fossem pessoas horríveis. Ela ainda sentia remorso e pena por eles, porque ela não era uma assassina, ela era apenas uma criança comum. Ela não tinha o costume de o fazer e nem a determinação na época, sendo realmente uma pessoa que foi jogada no meio do caos. Em quinto lugar, onde, nessa época, ela estava tão estressada e angustiada por matar durante as suas missões, cometendo algo terrível para sua moral, que a Beta desenvolveu um trauma por conta disso. A Beta ficou tão marcada, mas tão marcada e traumatizada por conta disso tudo, de matar, não estar pronta para isso e tudo mais, que ela passou a ter pesadelos todas as noites. Nesse ponto, ela lutava para poder dormir, ela não conseguia descansar em paz como faz hoje em dia. Em sexto lugar, onde, depois de um tempo, o Cid começou a contar histórias de dormir para a Beta todas as noites durante a noite, obviamente. Não tem como contar história para dormir de noite de dia, né? Onde, com a presença dessas histórias e do Cid contando elas, realmente ajudou Beta. Isso meio que se tornou um sistema de enfrentamento para ela, meio que ajudando que ela superasse o seu trauma e conseguisse seguir em frente de
pouco em pouco e melhorar o seu astral. Aqui ela finalmente começava a aceitar as coisas que estava fazendo. Em sétimo lugar, e também foi nessa época que a Beta começou com o seu costume meio stalker e obsessivo e a desenvolver sua história de capa para fora do jardim. Ali a Beta começou a escrever um diário, um livro dela, onde ela anotava todas as histórias e conhecimentos que Sid passava para ela ou para as outras garotas todos os dias. E eu digo meio stalker obsessivo porque, é claro, além das histórias, ela anota um monte de coisas sobre o próprio Sid e tudo mais, cheio de histórias dela e tudo mais. Vocês entenderam porque a Beta é meio stalker e meio obsessiva também. Mas assim, ela usaria esse livro para estudar por si mesma, tanto as histórias quanto o conhecimento que Sid passava para ela e as outras garotas. E isso não apenas ajudou ela a se acalmar, como também serviu como referência para ela mudar muitas coisas neste mundo, criar novas invenções, mudar sistemas já feitos e tudo mais. Em oitavo lugar, antigamente, naqueles velhos tempos quando a Beta ainda estava começando a superar seus problemas, como o jardim ainda era pequeno, o Sid conseguia dar atenção para todas as garotas individualmente e era meio que próximo delas ainda. Tanto que você vê que nos flashbacks ele sempre estava com elas, interagindo com elas ou qualquer outra coisa. Hoje em dia ele raramente está com elas. Na época, o Sid treinou a Beta assim como ele treinou a Alpha e todas as outras, o que é claro aumentou muito suas habilidades. Afinal, treinar com o próprio Shadow, que é um cara supremo e simplesmente um mestre em todas as artes, não é uma coisa que qualquer um pode ter. Assim, na época, o Sid treinava elas individualmente constantemente, as ajudando a criar seus próprios domínios. Em nono lugar, e com a culminação de tudo isso que acontecia em sua vida, seja o treino do Sid, o seu livro de histórias, as histórias que o Sid contava para ela e essas coisas, com o tempo a Beta também começou a mudar, amigos. Conforme o tempo passava, a Beta se transformou, não sendo mais aquela garota hesitante e cheia de medo e remorso, virando alguém capaz de exercer a violência sem nenhuma hesitação e ainda com um sorriso em seu rosto. E a partir de então, ela faria todas as missões do jardim da maneira mais tranquila possível. Em décimo lugar, onde inclusive após a mudança de Beta, ela não apenas mudou, como ela foi completamente influenciada pelo Sid também, e ficou realmente obcecada por ele nesse ponto da história. O Sid aqui se tornou a razão pela qual ela vive e o seu modelo vivo. Ela queria ser como ele e vive apenas por ele. Tudo sobre ela agora era sobre ele. Literalmente, a vida da Beta se passa em torno de Sid atualmente, amigos. Ela é completamente obcecada pelo seu mestre. Ela se apaixonou completamente por Shadow e fará qualquer coisa por ele, não importa o que seja. Se ele pedir, ela fará sem pensar duas vezes. E esse é o tamanho de seu amor e fascínio por ele. E agora, em 11º lugar, embora com o tempo a Beta tenha se tornado alguém bem implacável e insensível para matar os outros durante as suas missões, ela ainda é muito gente boa com as pessoas. Diferente de algumas outras sombras que tratam as pessoas de maneira fria ou até mesmo desprezam um pouco elas, a Beta é muito simpática para todas as garotas que fazem parte do jardim. Ela tenta o seu melhor para ser uma boa superiora em que as pessoas possam confiar. E isso é principalmente se essas garotas tiveram problemas para matar durante as suas missões no começo. Afinal, já que ela também já foi assim, a Beta sabe exatamente como essas garotas se sentem e é muito gentil com elas. Em 12º lugar, e claro, por toda a simpatia e ajuda que ela fornece para as garotas do Jardim das Sombras, a Beta acabou se tornando uma ótima líder para aquelas que estão abaixo dela. Nesse ponto, a Beta se tornou para suas subordinadas o que o Sid é para ela, um modelo, um exemplo. A Beta é uma figura que agora as conforta e se orgulha de seu crescimento, alguém da qual elas desejam ser iguais no futuro. Em 13º lugar, onde não apenas uma ótima líder, como a Beta também
é uma sombra muito competente em suas missões, tendo um nível baixíssimo de missões fracassadas. Sobre a liderança da Beta em específico, o Jardim das Sombras frequentemente tem sucesso em missões de resgate e recuperação de vítimas com possessão demoníaca. Muitas vítimas dessas que inclusive entraram para o próprio Jardim das Sombras, se apoiando em Beta e claro, seguindo ela como a sua líder. Em 14º lugar, acho que todo mundo sabe o quanto que a Beta gosta de livros, certo? A maior parte das cenas dela no anime tem algo a ver com livros de uma maneira ou de outra. Ou ela está escrevendo os ensinamentos do Cid, ou ela está no seu alter ego, que é uma escritora muito famosa pelo mundo, ou está lendo livros ou alguma coisa do tipo. Em suma, ela sempre está rodeada por livros de uma maneira ou de outra. Nesse caso, desde cedo no Jardim das Sombras, ela ganhou o costume de escrever livros, principalmente todas as histórias que Cid contava para ela, e assim ela guardou elas da melhor maneira possível. Esses livros são praticamente tesouros da Beta e do Jardim das Sombras. Em 15º lugar, e além de todas as responsabilidades que a Beta possui no Jardim, ela também é a responsável por reportar os acontecimentos, desenvolvimentos e notícias para Cid, enquanto anota suas ordens para repassar para o resto do Jardim durante as suas reuniões. A Beta é mais ou menos a secretária do Shadow, mas claro, ela ama cada segundo disso. Afinal, como secretária, ela está muito próxima do Cid e tem vários encontros com ele, e ela ama isso. Em 16º lugar, onde claro, não esqueçamos que a Beta se desenvolveu muito bem conforme ela crescia, se tornando uma bela mulher muito bem desenvolvida. Ela está completamente ciente de suas curvas e de seu crescimento, estando muito orgulhosa disso, onde inclusive a Beta possui o maior busto dentre as 7 sombras originais, e ela se orgulha disso e é bem arrogante com isso também. E sim, das 7 sombras originais, a Beta possui o maior busto, do qual a Epsilon tem muita inveja inclusive. Em 17º lugar, com o tempo, conforme a Beta cresceu e o Jardim das Sombras também foi expandido em tamanho, a Beta precisou partir para longe de Cid para expandir a influência do Jardim das Sombras e consolidar sua organização, assim como as outras sombras também fizeram. Nesse caso, a Beta foi encarregada por Alpha de ir para a cidade de Lindworm, uma cidade que é completamente controlada pelo culto do Diablos, onde ali ela seria uma agente secreta que iria observar tudo e claro reportar para a organização. Em 18º lugar, onde sendo uma agente secreta e espiã na cidade, Beta teve que criar sua identidade secreta, que é Natsumi Kafka, uma escritora muito famosa pelas cidades. E assim, ela conseguiu se infiltrar com sucesso para garantir que a sua missão seria cumprida, onde o seu propósito aqui era que, através da associação jornalística de Midgar, ela pudesse se tornar uma fonte de informações seguras para o Jardim das Sombras, ganhando uma grande influência na associação e descobrindo muitas coisas que normalmente não eram possíveis. Em 19º lugar, onde embora a Beta tenha se tornado uma grande escritora de livros e novelas pelo mundo, na verdade, ela é uma plagiadora. Ela basicamente escreveu os livros dos quais ela ouviu falar do Cid, ou seja, histórias como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e essas coisas que eram da Terra e Cid contou para ela, foram escritas nesse mundo por ela, e assim ela se tornou famosa. Além disso, a sua identidade secreta também é uma mistura de dois nomes de dois escritores famosos da Terra, que seriam o Natsumi Soseki e o Franz Kafka. Em 20º lugar, e assim, além de se infiltrar graças à sua identidade como escritora muito famosa, a Beta conseguiu coletar um grande número de informações e contatos influenciáveis que possuem algum poder na sociedade. E graças a isso, ela conseguiu muitas informações privilegiadas que ninguém poderia colocar as mãos de outra maneira. E por último, em 21º lugar, quando a Beta está sob a identidade de Natsumi, não basta apenas ela ter um grande busto que chama muita atenção das pessoas, como ela também, quando está usando sua identidade secreta, usa um sutiã que empurra seu busto para cima, aumentando ainda mais o volume dele. Isso, é claro, é justamente para enganar homens, atrair a atenção deles e então ganhar mais informações. Tudo isso é uma tática dela para, é claro, ser uma ótima agente de informações. Porém, por outro lado, atrai muita inveja e ressentimento de garotas na obra, como nós já vimos várias e várias vezes. Mas por hoje eu acho que é só isso, amigos. Eu espero
espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre eu peço, deixa o gostei embaixo para me apoiar e ajudar mais pessoas a assistirem este vídeo. E se inscreva no canal também, porque assim você ajuda bastante no meu trabalho e fica por dentro dos próximos vídeos, e eu sei que você vai gostar deles. E se você quer ficar por dentro de recomendações de animes e mangás, eu recomendo que me siga no Instagram. Eu estou postando vídeos toda semana e eu tenho certeza que vocês vão gostar deles. Agora, eu fui.